Comparativo Odd 7.3 versus Caloi Elite. Qual das duas bikes intermediárias leva melhor? No vídeo de hoje nós vamos tentar responder essa pergunta. Então fique comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Duas bikes que chamam muita atenção na hora de fazer a escolha de uma bicicleta intermediária são as nacionais Odd e Caloi. Claro que elas são bikes muito semelhantes e muita gente tem dúvida, em relação ao que é melhor neste caso. Então nós vamos tentar fazer uma análise bem completa dos dois modelos, fazendo aquela comparativa que a gente sempre faz. E primeiro de tudo, claro que a gente vai ter que falar do quadro das duas bicicletas, pois aqui a gente tem basicamente a alma da bike. Então aqui nós vamos ter no caso da Odd 7.3 um quadro em alumínio 6061 com a tecnologia Triple Butted, que é aquela tecnologia de 3 camadas distintas de alumínio em pontos específicos, sendo já com movimento de direção Taperhead e eixo Boost. Que é o mesmo caso da nossa Caloi, que também vem com o alumínio 6061, também é Triple Butted e claro que vai ter o eixo Boost e vai ser com o movimento de direção Taperhead. Então basicamente a gente tem a mesma formatação de quadros. O que vai mudar aqui basicamente está relacionado à geometria. A Odd recentemente fez uma mudança nas suas linhas, toda a linha Big Wheel da 7.2 em diante, até a 7.6, tornando ela mais assertiva. No passado ela era com a frente muito fechada, era muito retida, vamos colocar dessa forma, onde eles abriram um pouco mais o ângulo de caixa, alongaram o entre-eixo, deixaram o top tube um pouco mais longo. A Caloi tem uma fórmula que dá um pouco mais certo de mais tempo, ela já tem uma fórmula mais assertiva na sua bicicleta, não fez grandes mudanças na linha que eu estou analisando, ela fez algumas mudanças nas linhas anteriores, porém aqui a gente está falando de uma bike que ainda está em linha com a mesma geometria, Então basicamente a gente vai ver aí uma questão mesmo de escolha, porque os quadros aqui são muito semelhantes, a gente tem aí uma proximidade muito grande dos dois modelos. Porém, quando a gente começa a falar de suspensão, a gente já vai ver uma grande diferença. No caso da nossa Odd 7.3, nós vamos ter uma Manitou Markor com 100 mm de curso e com o nosso sistema de trava remoto lá no guidão. E no caso da nossa Caloi, nós temos uma variação. Ela pode vir com a famosa RockShox Judge, que é o modelo que normalmente integra as bicicletas, mas pode vir com uma Santur XCR34. Normalmente é a RockShox que vem, então vamos tomar por base uma análise das duas suspensões. Entre as duas, eu ainda acredito que eu ficaria com a RockShox neste caso aqui, principalmente pela sua leveza e pelo seu fato de ser mais macia, que é uma coisa que me agrada bastante. Outra semelhança nessas duas bicicletas aqui fica por conta do grupo. Por serem bikes intermediárias, muito natural que elas se utilizem do grupo Deore. Deore 12 velocidades é o que vai compor as duas bicicletas com a casa dos 6100, então a gente vai ter um câmbio SGS 6100, assim como o nosso K7 em ambas as bicicletas, sendo o 1051, aquele escalonamento máximo com 12 velocidades que a Shimano já utiliza. Por conta então do grupo a gente tem uma similaridade muito grande. Só muda então o pé de vela, no caso da 7.3 nós temos um pequeno downgrade, a gente tem um FC 5101, que é o pé de vela não seriado da Shimano, que casa com o 6100, porém no caso da Caloi nós vamos ter o 6100 mesmo, que é o pé de vela do grupo. Então a gente vai ter uma mudancinha aí em relação ao número de dentes que a gente consegue usar na coroa e também ao peso. A Odd talvez envie sua bicicleta com um Race Face. Não está mais acontecendo isso, mas eles mandaram muitos Race Face no passado. Não é um pé de vela ruim, mas não é do grupo. Então a gente precisa entender esse ponto. Por conta dos grupos, basicamente é essa mudança. Muda muito pouco de um grupo para o outro. Por conta dos freios, nós vamos ter uma pequena diferença. No caso da nossa Odd, nós vamos ter então um freio Shimano BL MT410 e no caso da nossa Caloi, nós vamos ter o 4100. Aqui a gente vai ver rotores RT54 no caso da Odd e rotores que não são informados pelo site da Caloi no caso da bike aqui. E claro que a gente aí vai ter uma pequena diferença em relação ao manete, a maçaneta do freio, que é onde a gente vai realmente fazer o acionamento, e muita similaridade na parte das pinças, ali não vai mudar tanto. Mas claro que é uma diferença. Quando a gente discute isso em outras pessoas que são do meio e falam, não tem tanta diferença assim, eu sempre falo, se existe uma linha diferente é porque existem diferenças de material, existem diferenças de formatação e até mesmo, pode ser um pequeno detalhe, mas diferenças de fabricação. Às vezes é fabricado na fábrica A e o outro freio é fabricado na fábrica B, E aí a gente entende que vai ter uma diferença de um para o outro, sim. São muito similares, claro que não é uma grande diferença de um para outro, mas existe uma diferença sim, sendo o freio da Caloi levemente superior que o freio da Odd neste caso aqui, mas nenhum dos dois freios é ruim, tá galera? Os freios aqui são efetivos, uma escolha ok, por parte tanto da Odd quanto da Caloi,
que tornam, né, a bicicleta mais completa. Entrando na parte da perfumaria, né, que daí entra a parte de cubos, rodas, pneus, a gente vai ter algumas diferenças que é de fornecedor para fornecedor, mas não são tão gritantes, né? No caso da Odd, nós vamos ver aros Alex Rims MD25, que é o padrão que a Odd vem utilizando já nas suas bicicletas há muito tempo, com pneus Kenda Booster Pro 29x2.25. E no caso da nossa Caloi, nós vamos ter aros da marca Stans, né? Stans é a marca do aro. E no caso dos pneus, nós vamos ter pneus Schwalbe Racinghofer 29x2.25. Aqui a gente tem pneus da Schwalbe, que são pneus superiores em comparação direta ao nosso Kenda, porém um pneu mais macio, que fura com um pouco mais de facilidade. Eu falo isso porque eu utilizo o Schwalbe e eu tenho conhecimento de causa nesse aspecto, diferente, né, do Booster Pro, que é um pouquinho mais pesado, mas é um pneu que não fura com tanta facilidade. O Schwalbe tem uma grande jogada que é fazer tubeless, né? A partir do momento que você faz tubeless, ele fica totalmente diferente, é outro pneu com certeza. Mas claro, né, aí existe a variação da possibilidade de vir com o Maxxis, que também é um pneu bacana, né, um pneu de acordo. E aí, muito de novo, né, é de você, muito mais do seu gosto, né? O pneu é muito fácil de ser substituído, você pode trocar, você pode deixar a bike mais efetiva para o seu uso, simplesmente trocando a parte de pneus. Porém, o ponto principal é a questão do preço. Muita gente me pergunta, né? Estamos com faixa similar de valor. Nós temos a 7.3 sendo comercializada hoje, segundo o site da própria Odd, né, a 7.490, e a nossa Caloi Elite sendo comercializada a 7.990. Preciso só pontuar uma coisa aqui. Caloi Elite é uma bike que possivelmente vai sair de linha, está sendo comercializada com o PPS aberto, ela não tem mais aquela proteção de preço, e a gente sabe que vai encontrar ela na faixa de 5.900, 6.500, depende muito de onde você pesquisa. Porém, poucas unidades, não é a bike que vai ser continuada. Então vamos tomar por base, né, o preço das duas bicicletas de site, né, o preço do site da Odd e o preço do site da Caloi, porque a negociação é muito individual. Aqui a gente tem bikes que são muito similares, porém, com as pequenas diferenças que a Odd traz na sua bike, que não chegam a afetar o funcionamento, ela acaba levando a melhor em relação a preço de site, tá, galera? É muito importante citar esse ponto. Nós temos ela bem posicionada a 7.490, né? Então uma diferença aí para 7.990 da Caloi é um pouquinho mais alto, que claro, né, vai ter um equilíbrio aí de preços pela parte dos freios, pela parte do seu pé de vela, e aí claro, uma diferença aqui outra como o guidão, como a parte de suspensão que às vezes muda, né? Então bem posicionada, a Odd vem com 7.490, enquanto a Caloi 7.990, mas com a possibilidade de negociação, então você consegue encontrar a Caloi também num preço mais agressivo. E aí, agora eu vou amarrar o ponto, né? Isso muito depende de você. De um lado, nós temos a Caloi sendo comercializada com um preço mais fácil no mercado. De outro, nós temos a Odd, que vai te oferecer pedal de clipe, normalmente vem junto um MTB Velgo, né? Ainda está vindo, e também um seguro contra roubo de 1 ano e 2 meses, que é um adicional, né? Que também vale a pena aí, porque é 10% do valor da bike em seguro. E se você está procurando qualquer uma dessas duas bikes, lembrem sempre que a gente tem o nosso patrocinador, que é a Benet, que trabalha com a linha da Odd, trabalha com a linha do Sense e outras bikes também, e tem um preço super especial para quem compra através aqui do canal. Se você tem dúvida na hora de escolher sua bike, se você quer ter a melhor escolha, pode entrar em contato direto com nós, tanto aqui no próprio YouTube, através dos comentários, ou do nosso Instagram. Inclusive, essa análise aqui surgiu, né, de uma dúvida de um seguidor, e ela foi repetida mais de uma vez, né, mais pessoas têm essa mesma dúvida, e aí eu trouxe ela para o canal. Nós temos hoje uma briga muito boa, e eu sempre falo isso, né, galera? Quando as empresas estão brigando para tentar ganhar o consumidor, a concorrência se torna mais saudável e, consequentemente, quem ganha é o consumidor final, porque, claro, o valor tende a ter uma redução gradativa, né? Então, agora você tem na sua mão duas bikes que são muito efetivas, a Odd 7.3 e Caloi Elite. Agora a escolha só depende de você. E se você gostou do nosso conteúdo, já dá like nesse vídeo, né? Pois faz toda a diferença. E claro, né? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos. O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até uma próxima.